tantos por cento vão também para pessoas com deficiência. E aí o que a gente tem que fazer é fazer o melhor que a gente pode da nossa arte. As pessoas não estão indo lá para bater palma só porque você existe, porque você é um artista, não. Você tem que entregar algo que as comova, ou as faça refletir, ou que mude o pensamento delas. Porque se você está inserido na sociedade, você faz qualquer personagem que, por um acaso, ele é cego. Na segunda parte do Papo Cabeça com Pé, a diretora Paula Wenck fala sobre o processo de afirmação cultural das pessoas com deficiência, construído nos últimos anos. Ela também reflete sobre as políticas públicas no cenário cultural do país. Ressalta que ainda se tem um longo caminho a percorrer até que pessoas com e sem deficiência estejam no mesmo palco. Curta o Papo Cabeça com Pé. Inclusão na rede. Como você, como você disse, o palco é lugar lugar para os virtuosos. Como trazer vamos trazer uma pessoa, que a sociedade vê como imperfeita para o lugar dos virtuosos. Não, mas essa que é a questão. Acho que deixa eu explicar bem. Quando eu falo que palco é lugar de virtuoso, é o seguinte sentido, assim, é, você não é qualquer pessoa que sobe num palco e fala, não é qualquer pessoa que sobe num palco e emociona. Então, por que a gente faz tantos testes de atores? Porque não só basta ser ator, tem que ser um bom ator. Então, nesse sentido, da mesma forma que, por exemplo, só ocupa o pódio quem fica em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, são aqueles mais capazes. É, eu acho que a gente não tem que pensar muito nisso, não. Honestamente, o que eu acho que a gente tem que pensar é em outro. Não é nessa sociedade imperfeita que pode ter preconceito. Eu acho que a gente tem que abrir os espaços, como a gente tem aberto para que existam segmentos já que tem segmento, por exemplo, tantos por cento dos editais vão para pessoas pretas, tantos por cento vão também para pessoas com deficiência. E aí o que a gente tem que fazer é fazer o melhor que a gente pode da nossa arte, colocar ali a nossa capacidade, pensar que isso aí eu acho que é para qualquer artista, inclusive, pensar que as pessoas vão ao teatro porque elas não estão indo como se fossem para uma igreja para adorar santos ou virtuosos. As pessoas não estão indo lá para bater palma só porque você existe, porque você é um artista, não. Você tem que entregar algo que as comova, ou as faça refletir, ou que mude o pensamento delas, ou, assim, ou que as faça transcender, ou, enfim. As pessoas vão ao teatro por inúmeros motivos, mas com certeza porque elas querem, por algum momento, sair da realidade delas e entrar num outro universo. É, isso é a coisa mais natural que existe, né? Você indo a outros universos, você pode até conhecer mais do seu próprio universo. Então, o que eu acho que a gente tem que. Eu nunca me preocupei, por exemplo, nunca me preocupei em trazer um público preconceituoso ou não. Eu sempre me preocupei em fazer o melhor espetáculo que eu podia fazer, escrever o melhor texto que eu podia escrever, porque tudo que eu faço é para uma plateia. Eu não faço é, para aparecer, eu não faço para resolver alguma questão psicológica minha não resolvida. Eu acho que eu tenho profundo respeito pela plateia. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, antes de começar a estudar teatro, eu fui uma plateia desde os meus 2 anos de idade, completamente aficionada por teatro. Então, assim, eu era aquela menina que pedia todo final de semana para minha mãe me levar às peças infantis,
e eu assistia, chegava um ponto que não tinha mais peça para assistir, eu assistia de novo, com 3 ou 4 anos de idade, eu saía de um espetáculo ruim, e aí meus irmãos tinham que ir atrás de mim, também minha mãe atrás de mim, menina, por que você está indo embora? Aí eu falava, essa peça não tem direção, essa peça é ruim. Então, assim, eu sei o que eu sentia quando eu ficava fascinada com algum espetáculo. Então, a sensação que eu tinha era tão maravilhosa que quando eu faço um espetáculo, eu estou sempre pensando que eu quero proporcionar para os outros aquilo que o teatro já me proporcionou alguma vez. Eu digo assim que eu não dirijo atores, eu dirijo plateia, através dos atores. Então, eu sempre penso que o que quer que seja que eu queira dizer, eu tenho que fazer uma condução através do texto, através da direção, para que a plateia embarque nessa viagem proposta, né? Nesse mergulho que eu proponho, e que ela saia de lá muito satisfeita por ter ido. Pode ser com a emoção X, Y, pode ser com a alegria do riso, pode ser com o impacto de uma verdade que a fez refletir, enfim, as emoções podem ser várias. Eu acho que quando você tem uma boa história, independente dos personagens, se é uma história, se aquela história te toca, seja uma história de uma pessoa com deficiência, seja uma história de um preto, seja uma história de um gay, seja uma história. Se a história é humana e ela toca, é neste ponto que justamente a população deixa de ser capacitista. Ela fala, nossa, um exemplo que eu dou, que eu gosto muito de dar. Eu acho que uma das pessoas que mais contribuiu com a causa LGBTQIA+, aqui no país foi o Paulo Gustavo. Porque quando ele fez aquela Dona Hermínia, não era nem o personagem principal não era nem um gay, mas ele fez uma senhora engraçadíssima, super humana, super cheia de defeitos e qualidades, e era uma mãe que aceitava, que brigava com os filhos, mas que aceitava os filhos com muito amor e que resolveu brigar pelo filho a qualquer custo. Encarou a orientação sexual dele como uma leoa. Então, ele fazendo essa personagem, uma personagem que não era militante, uma personagem que não era chata, uma personagem que não ficava dizendo que o outro é homofóbico. O Paulo Gustavo mostrou a transformação dessa mulher. E com isso, e com muita graça, e com muita galhardia, com muito genialidade que ele era, e nisso ele fez muita coisa avançar. Então, eu acho que a gente tem que ser, como ele foi muito inteligente e contribuiu muito com a causa, sem ser um militante chato, mas sendo um artista brilhante, eu acho que a gente tem que seguir o mesmo caminho, entendeu? Entregar poesia, entregar humor, entregar reflexão, e aí e isso faz com que a plateia é, nos assista e assista de novo e assista de novo. Eu acho que é esse que é o caminho, entendeu? Nem pensar se a gente ficar pensando que o nosso público é isso ou aquilo outro, a gente não vai para frente, entendeu? Então, assim, e eu me surpreendo às vezes, algumas pessoas que já foram me assistir, que eram minhas amigas de alguma amigas de por exemplo, pessoas mais simples, que nunca foram ao teatro, mas eram minhas amigas por algum motivo, ou porque, de repente, uma manicure. Tem uma moça que foi minha manicure numa cidade satélite, que a menina é maravilhosa, faz um trabalho super, mas nunca tinha ido ao teatro. E quando ela foi, ela ficou apaixonada, ela gostou muito. Nunca podia imaginar. Se eu ficasse para pensar, ela não vai querer ir, porque ela nunca foi, então ela não gosta. Então, assim, às vezes as pessoas são preconceituosas muito também por ignorância. Hoje em dia, eu acho que você ser racista ou você ser homofóbico é uma questão de caráter, porque, assim, que diferença tem, né? Que diferença tem uma pessoa ser preta, branca? Que diferença, assim, chega a ser ridículo. Então tem que ser mau caráter mesmo. Mas eu ainda consigo achar algumas pessoas capacitistas que são capacitistas por muita ignorância. Não é exatamente por mau caratismo, não. Vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo. É, eu tenho um grande amigo que é cego. E ele é um ninja, ele é um cara que se vira sozinho pra caramba, ele é ator, ele é incrível. Toda vez que eu tô com ele, sempre, muitas pessoas às vezes falam comigo, em vez de falar com ele. Pessoas que são bacanas, que são legais, mas que não sabem exatamente como falar com ele, o que pode falar, ou como pode tratar. Então eu percebo que o fato das pessoas não conviverem com alguma deficiência,
e a ignorância faz elas serem até capacitistas, ou super protegerem, muitas delas ficam tão agoniadas para ajudar que já pegam no braço, já sai levando a pessoa. Não, a pessoa tem que perguntar se ela quer ser levada para algum lugar. Então, assim, eu vejo muito de ignorância, sabe? Claro que tem mau caratismo também, mas tem muito de ignorância, muito. Eu que sou uma mulher autista, como eu sofro com a ignorância das pessoas com relação à nossa condição. Assim, quantas vezes eu fui considerada chatinha porque eu estava me incomodando muito com um som muito alto? Quantas vezes as pessoas disseram, não, não vou baixar o som, como se não fosse quase que uma obrigação delas a baixar o som, sim, em determinados lugares públicos. Então, assim, é muita ignorância. Então, o que eu acho é que a gente tem que. A nossa luta está começando. Então, acho que a gente tem que se juntar para. Assim, do mesmo jeito que o segmento de pessoas pretas tem a Fundação Palmares para desenvolver políticas públicas para esse setor na cultura, e que é muito importante, porque nós somos fruto de uma cultura preta muito forte. E que a gente tem que conhecer, assim como cultura indígena também. A gente não sabe nada dos nossos antepassados, é, dos povos originários que já estavam nessa terra muito mais dos nossos parentes, muito antes que os nossos parentes europeus. Então, assim, tem quantas línguas que são faladas aqui? Eu não sei nenhuma, não sei nada. Não fui ensinada na escola. É óbvio que tem muita coisa na cultura que precisa se abrir, entendeu? É, então, eu acho que a gente tem que pensar como artistas que temos que ter nossa fundação também, nossa Fundação Antônio Francisco Lisboa, para realmente pensar políticas públicas por pessoas com deficiências, com pessoas com deficiência, a gente realmente falando sobre como que a gente quer audiodescrição, a gente que eu digo não, até os cegos muitas das vezes não concordam com as audiodescrições que estão acontecendo, às vezes muito exageradas, porque vem de uma tradição de tradutores, né? A audiodescrição vem de tradução, não vem da dramaturgia. Então, os tradutores, por essência, querem traduzir tudo. Só que a gente que é da dramaturgia sabe que não precisa traduzir tudo. Você tem que traduzir aquilo que é importante para que a história seja compreendida. Então, a gente tem que se organizar, eu acho, nos juntarmos, não sermos bolhas de cadeirantes, bolhas de autistas, bolhas sei lá, do que quer que seja, e, e termos assim, e buscarmos também uma força maior na cultura. A gente liga a televisão, é uma coisa mais linda do mundo. Você vê assim, quantidade de gente preta que tem nas novelas, protagonizando, uma gente bonita, uma gente, sabe, que é a cara do nosso país, mas não só. Assim, 10% também tinha que ser de pessoas com deficiência. E a gente tem que entender o discurso que a gente tem que ter. Por exemplo, eu escuto às vezes das pessoas cegas, porque fulano de tal fez o papel aquela atriz lá fez o papel da cega, tinha que ser uma cega fazendo papel de cego. Eu falei, gente, que estupidez. Você vai ficar eternamente fazendo papel de cego? Você tem que fazer o papel do João, do Joaquim, do Zé Mané, do príncipe, não sei o quê, que por um acaso é cego. Isso por quê? Porque se você está inserido na sociedade, você faz qualquer personagem que, por um acaso, ele é cego, que tem uma vida pulsante, uma vida que vive, não uma vida que fica hibernando ou fica encostada dentro de casa. Então, assim, acho que esse discurso que é um discurso muito mais para político, realmente, na Câmara Federal, na Câmara Distrital, de vereadores, você tem que ter a pessoa com deficiência representando a pessoa com deficiência, mas nas artes não necessariamente. Às vezes você tem um ator muito famoso fazendo um personagem com deficiência, ele vai trazer luz para aquela causa, ele vai aprender muito sobre, ele pode fazer muito para aquela causa, e outros personagens que não foram pensados para pessoas com deficiência podem ter pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender quando a militância está querendo encher o saco, fazer barulho e querendo só briga, e a gente tinha que ter um discurso muito mais agregador, muito mais fazendo os artistas entenderem a causa, fazendo com que eles queiram ter pessoas com deficiência, porque eles estão construindo assim um mundo melhor para eles, entendeu? E não ser uma coisa impositiva, autoritária, e como eu já vi o movimento LGBTQIA+, fazer diversas vezes, e o movimento negro também, os militantes que não são muito que tem todo, gente, tem militante bom, militante ruim em todos as searas, mas eu já vi brigas sendo compradas de uma forma boba, entendeu? Enquanto que
o que eu acho que a gente tem que se voltar para uma luta é a conscientização realmente de quantos nós somos, quantos somos capazes, o quanto podemos produzir, juntos também com a educação, que tem que ensinar a lidar com a diferença, tem que ter educação para a inclusão na escola, isso é o óbvio, tem que ter muita cultura inclusiva para as pessoas entenderem esse nosso universo, que é muito diferente. Gente, se as pessoas têm diferença de entender que o preto e o branco são iguais, que só tem diferença de melanina, que a homossexual e o heterossexual também não alterem nada o caráter da pessoa, tudo igual também, como gente, como pessoa, se essa dificuldade existe para ter esse entendimento, que dirá pessoas que são diferentes, que andam de uma forma diferente, que pensam de uma forma diferente, que usam sentidos de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar mais, sabe, ser mais aguerrido, ser mais apaixonado, ser mais sair desse lugar de coitadinho, de coitadismo que nos colocam e às vezes a gente aceita, sabe? Acho que temos que fazer o melhor que a gente pode e correr muito atrás. E fazendo bem, sempre vai ter um público atrás da gente, eu acho. Qual, qual é o sem sentido do teatro dois C de sentidos? Já que é teatro do sentido, são muitos os sentidos. Então, tanto dos sentidos óbvios, né, literais, como olfato, paladar, que a gente utiliza todos esses estímulos, inclusive o visual, que convidamos a plateia vendada ou cega para depois do espetáculo poderem desfrutar de uma exposição acessível às pessoas cegas, mas uma exposição de artistas visuais ou plásticos. E 20 artistas normalmente têm acesso ao texto teatral e eles, a partir das imagens sugeridas, acabam concretizando essas imagens em obra, né? Obras artísticas. Aí, então, a gente explora todos esses sentidos e acho que o teatro dos sentidos tem vários sentidos também muito interessantes que a gente pode elencar aqui agora. Primeiro, que eu sempre digo que no próprio texto do Teatro dos Sentidos que a gente gosta de seguir o sentido contrário. Então, no Teatro dos Sentidos, a gente olha para a plateia. No teatro, normalmente, os atores ficam cegos pela luz e não enxergam a plateia, ou quando enxergam, às vezes em algumas situações, mas é tanta luz que você acaba não enxergando a plateia. E no Teatro dos Sentidos é o contrário, a plateia não nos enxerga e nós enxergamos a plateia muito de perto. Então, nisso a gente vai no sentido contrário. A gente vai no sentido contrário também com relação ao ego do artista, porque não estamos ali num palco acima e à frente para sermos adorados, a gente desce no mesmo nível, ou até abaixo da plateia, para podermos fazer. Quando a gente está trabalhando com plateias palco italiano, em que a plateia é íngreme, às vezes a gente fica numa posição mais baixa até da plateia para poder provocar os sentidos, mas sempre estamos no mesmo nível da plateia, ou abaixo até, e não nunca na frente a gente está envolvendo a plateia de uma forma geral, então nesse sentido também somos diferentes. Como eu falei para você, o ego aqui se despe muito porque não somos vistos, a gente a nossa emoção fica muito mais próxima da plateia, porque chegamos muito perto, a nossa voz pode chegar quase nos ouvidos, né, da plateia, e acho que a gente também ocupa um sentido diferente, que é um sentido de o palco do Teatro Sentidos é dentro da mente das pessoas. Então, a gente dá alguns indícios de como é alguma coisa, mas a construção de toda uma imagem necessita também da participação de imaginação ou de memória de uma plateia. Então, também temos esse sentido de não apontarmos uma direção para um lugar e as pessoas simplesmente nos seguem. Elas constroem essas imagens e essas histórias conosco.
Então, a plateia do Teatro Sentidos também é coautora. E por isso que um dos motivos da gente está sendo bastante estudo, a gente temos recebido assim muitos contatos até de pessoas querendo estudar os efeitos que a gente causa na plateia, porque surpreendentemente o que nós temos visto durante esses 25 anos é que a plateia se emociona demais, a ponto de ficar um pouco paralisada, um pouco como se ela tivesse que recuperar de uma viagem que ela tivesse quase que, como se ela tivesse sido abduzida. Então, temos esse tipo de reação às vezes, porque realmente a pessoa fecha os olhos, ela vai para um outro lugar, né? Uhum. Que é o lugar da mente dela, que é o lugar da emoção dela, que é o lugar da criação imagética dela. Então, eu acho que temos esse sentido de oração dentro de cada universo individual. Então, se no teatro a gente já falou do processo de identificação, crítico, exatamente o contrário do distanciamento crítico, que a gente faz o mergulho, o mergulho emocional mais profundo que podemos propor, né? Então, trabalhando sempre com muita poesia, com muita ludicidade. E eu acho que, e talvez para completar o que você, essa pergunta tão jocosa, né? Qual é o sentido do teatro dos sentidos? Acho que nosso maior sentido também é o de a gente venda para desvendar. A gente diz que a gente reforça uma cegueira justamente para que a gente reforce a cegueira que todos nós temos, que não queria usar esse termo cegueira, mas essa incapacidade de enxergar o outro, ou de enxergar muitas coisas, não porque a gente é cego, mas porque a gente tem um ego, uma incapacidade de perceber o outro ainda muito grande. Então, a gente venda para desvendar, a gente a gente fecha os olhos para abrir os olhos. Então, acho que o nosso sentido é esse, é de provocar, de revelar verdades ou dados ou possibilidades de verdade, e, e sempre buscando oferecer para a plateia satisfação no sentido de achar que vale a pena ir ao teatro ou passar pela experiência, e sempre voltando para casa com a sensação de estar mais enriquecido. E essa é a nossa pretensão. A gente é bem pretensioso, sem falsa modéstia, mas é isso, porque é tão difícil fazer arte que se a gente não tiver muitos propósitos e não tiver muito engajado, com muita paixão, acho que é melhor ficar em casa fazendo qualquer outra coisa ou na rua fazendo qualquer outra coisa, porque é muito difícil. Não, se é difícil para o artista autoral, que dirá artistas autorais como o Fábio, como eu, que ainda tem deficiência. Mas eu acho que a gente, eu acho que nós somos forças da natureza e a gente segue sempre em frente, não é isso? O que só se pode ver o que se pode ver quando se está vedado, é isso. O que se pode ver? Ó, cada um tem uma resposta para isso. Eu vou te falar de mim, tá? Quando eu fico vendada e o que eu espero que as pessoas vejam. Mas cada um tem uma resposta para isso. Mas eu acho que quando a gente está vendado, a gente. Vou falar de forma. De todos os níveis, tá? Então, eu acho que quando a gente está vendado, por nós sermos 80% guiados pelo sentido da visão, a gente deixa os nossos outros sentidos um pouco não tão atentos, né? Porque a gente já resolve muita coisa com a visão. Então, quando a gente se venda, a gente abre espaço para esses outros sentidos nos falarem mais. Então, eu acho que a audição fica mais aguçada, acho que o paladar pode ficar mais aguçado, o olfato também, a própria, enfim, como eu falei, a audição. Então, nesse sentido,
falando sobre a coisa literal dos sentidos, seria isso. Mas eu acho que quando você fecha os olhos, você abre os olhos para você se conectar com o mundo que está fora, para você ver o que está fora de você. Quando você fecha os olhos, você vai para o que a gente chama de intravisão, que você fechando o canal para o externo, você fica mais em contato natural com o teu interno. Então você tem mais chances, talvez, de enxergar suas emoções, de enxergar sua memória, de enxergar seus desejos, de enxergar. Tanto que a gente sonha de olho fechado, né? E os nossos sonhos são exatamente isso, quando os nossos desejos e o nosso inconsciente se liberta para um outro plano e a gente acaba vendo coisas que na vida real a gente não seria nem capaz de ver. Então, eu acho que quando você fecha os olhos, você abre espaço para o seu eu mais íntimo, você consegue acessar o seu eu mais íntimo, mais inconsciente, mais criativo, mais cheio de memória. É, e acho que é isso. Acho que você tem mais acesso a você mesma.